Começando mais uma leitura comentada, dessa vez do livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E eu estou usando essa versão com essa capa aqui que vocês estão vendo. E dessa vez, como é um livro bastante denso no seu conteúdo, que precisa de um aprofundamento, de uma pausa para reflexão, de um estudo que realmente a gente consiga aplicar na nossa vida logo em seguida, eu vou fazer pequenos trechos dele. Ele é bem dividido em pequenos pedaços, né, os capítulos, então eu vou fazer videozinhos mais curtos, mas que vai ter uma densidade maior por conta do tipo do livro que a gente vai ler. Eu recomendo fortemente que você acompanhe esse livro comigo, porque se você realmente mergulhar em cada palavra dele, ele tem a capacidade de mudar a sua vida. Quando eu li, eu realmente expandi muito a minha consciência e por isso eu senti o chamado de fazer essa leitura comentada aqui com você. Eu espero que você me acompanhe até o fim dele. Vai levar um tempinho aí, mas vai valer a pena, porque é um livro maravilhoso. Então vamos começar? Capítulo 1. O desabrochar da consciência humana. Evocação. Terra. 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do Sol. A primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Olha esse primeiro parágrafo e como ele já começa o livro, evocando essa consciência que floresceu na Terra, aqui de maneira literal, há 114 milhões de anos, quando a primeira flor surgiu. Eu acho que aqui a simbologia da flor é muito clara para esse momento de despertar da consciência que a gente está tendo. Ela representa esse passo evolutivo que a consciência está dando. Assim como lá atrás a primeira flor surgiu, agora a gente está tendo um desabrochar espiritual na Terra. E nós somos essas pequenas flores desabrochando, cada uma no seu tempo, cada uma com o seu perfume, com a sua cor, com a sua forma. Então agora o primeiro exercício que eu quero propor para você é pensar que flor você representa para essa alvorada na Terra. Se você pudesse escolher uma flor para representar você e o seu processo de despertar espiritual, que flor seria? Reflita sobre isso. Então vamos seguir. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão.
De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Aqui eu acho que é muito clara também essa lição que Buda queria passar do florescimento, da beleza dessa flor, da simplicidade que ela traz e ao mesmo tempo de uma grande profundidade da nossa verdadeira essência, natureza, consciência. A flor, ela tem uma representação muito profunda justamente dessa conexão com a beleza, com o esplendor da vida, sem necessariamente ter uma utilidade para aquilo. Eu acho que essa é a importância que a flor evoca também na nossa vida. Como flores que somos, a nossa natureza é simplesmente vibrar nessa frequência da beleza da flor e não focar na utilidade que a gente tem que ter para que essa flor faça sentido para a vida. O simples fato de existir, de exibir a nossa beleza para o mundo, faz com que a nossa vida tenha sentido, assim como a existência da flor é importante. Claro que biologicamente a gente sabe que a flor ela faz parte do processo de polinização, ela é importante para chamar a atenção dos insetos, ela tem sim a sua função, mas ela não precisa fazer nada, ela simplesmente existe, ela simplesmente é. Então a segunda lição que eu quero trazer aqui é que a gente aprenda a simplesmente ser, a simplesmente florescer, simbolicamente, mas também fisicamente, pensando nessa flor que a gente é, agora a gente já descobriu, esse arquétipo de flor que vibra em nós, e que a gente possa se conectar com essa natureza, com essa beleza que a gente tem, e que antes de sair de casa, por exemplo, ou durante o dia, você se conecte mentalmente com a imagem dessa flor que você é, que você escolheu ser, e você perceba como a sua beleza vai fazer com que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente, tratem você de uma maneira diferente, porque ninguém nunca está indiferente a uma flor. E quanto mais a gente se sentir essa flor, quanto mais a gente se conectar com essa beleza, mais a gente vai estar evoluindo, se iluminando, assim como essa flor simbolizou a iluminação de Buda. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo do que convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Olha que linda essa analogia que ele faz das flores, como esse processo de iluminação da planta, quando ela entrega o seu melhor, quando ela projeta no mundo a melhor parte do seu ser. E que a gente possa perceber também o quanto as flores, elas mostram pra gente que existe beleza na vida. Que a gente pode confiar que no mundo sempre vai existir uma flor. E enquanto existir uma única flor, a vida vale a pena ser vivida. Vale a pena a gente acreditar na beleza da vida. Até que a última flor deixe de existir. O que vai acontecer daqui milhões, bilhões de anos, espero. Apenas quando a Terra passar pelo seu processo de finalização de vida, como todos os planetas um dia vão passar.
e não porque a gente não soube admirar a sua beleza e acabou destruindo a vida no planeta. A gente precisa entender que nós temos esse papel de construir uma nova terra ou de permitir que ela seja destruída se ela continuar nesse mesmo ritmo. É muito importante a gente perceber o nosso papel dentro desse espaço e tempo que a gente encarnou, que a gente escolheu estar. Pensar que essa questão da flor também se refere a nós quando ele fala que elas são mensageiras do mundo espiritual. Nós somos esses seres, nós que estamos aqui lendo esse livro com a consciência desperta e aberta para evoluir cada vez mais. Nós somos mensageiros dessa transição. E a flor, ela representa muito esse processo. Nós estamos desabrochando ainda. Talvez essa flor que você escolheu, você ainda não seja ela no seu nível mais maduro, mais desabrochado. Aquele botãozinho está começando a nascer e depois ele vai começar a crescer, até que haja esse desabrochar completo. Todos nós estamos nos tornando flores e em algum momento todos vão desabrochar. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço, pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser e, mais importante, uma diminuição da materialidade. A gente precisa entender que o processo de iluminação, ele é um processo de sutilização, quando a gente diminui a nossa identificação com a matéria e a gente começa a se conectar mais com o mundo imaterial, com o mundo espiritual. Se a gente olhar para uma flor, ela representa muito essa sutileza, essa sensibilidade, essa fragilidade que ela tem na matéria, porque ela é extremamente frágil, mas ela tem uma beleza e uma força que parece que não são daqui. Por isso que elas emanam nessa fragrância da esfera espiritual, como ele disse ali em cima. E nós estamos começando esse processo também, como todos os reinos passam. Então vamos pensar que o diamante é a iluminação do reino mineral, que as flores são a iluminação do reino vegetal, e nós, enquanto humanos, enquanto animais, também estamos buscando esse processo, porque ele faz parte da evolução natural do ser. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Então, como eu já comentei, as pedras preciosas em geral, o diamante, os cristais, são a iluminação do reino mineral. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade, que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Aqui, quando a gente fala dessa mudança muito além da capacidade linear que eles poderiam desenvolver, que é rastejar e caminhar melhor e passar a voar, a gente está falando de um salto quântico. E eu acredito que nós, seres humanos, também podemos passar por ele no nosso processo de evolução. Então vamos pensar que de humanos que estão evoluindo, que estão em direção a esse processo de iluminação, em algum momento a gente pode também ganhar asas e voar, como os anjos, talvez,
E eu não estou falando aqui talvez no sentido físico, claro, o que também pode acontecer, porque não tudo é possível, mas eu estou falando desse processo de iluminar-se, tornar-se tão sutil até que a gente vire anjo, até que a gente volte à nossa essência primordial. Eu acredito de verdade que isso é totalmente possível na nossa escala de evolução maior, né? Eu não estou falando necessariamente dessa vida, até porque a gente está aqui para viver a materialidade, mas que é sim um caminho natural de evolução do nosso ser na nossa escala de evolução da consciência. Desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Então aqui ele explica justamente a nossa fascinação por flores, por cristais, por pedras preciosas, essa busca do ser humano, né, por esses seres, digamos assim, porque eles são, né, seres conscientes, assim como a gente, porque eles fazem parte dessa consciência única. É como se eles representassem o potencial que a humanidade pode alcançar, por eles terem se iluminado dentro do seu próprio reino. Então, inconscientemente, o homem também busca por isso. E ele vai buscar nessas simbologias, nesses seres alados, as flores, os cristais e as pedras, essa manifestação da nossa própria evolução, da nossa própria iluminação. Existe uma conexão entre aquilo que a gente busca e o que esses seres representam para a gente. Por isso há tanto interesse. Como existe certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência ou o espírito imutável, que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso, somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe a sua própria essência e se identifica somente com a sua forma física e psicológica. Aqui ele está dizendo que tudo o que existe tem uma essência divina. Tudo o que existe é a representação material dessa essência primordial, dessa consciência maior que permeia tudo o que existe. Só que a gente ainda está no nível de consciência em que há uma identificação muito grande com a forma, e a gente não consegue ir além dessa forma e se conectar com a essência de cada coisa, muito menos a nossa. Então aqui existe um chamado também para um despertar da nossa própria essência, da essência divina que nos habita, para que a gente possa, assim que a gente fizer essa conexão com a nossa parte luz, com essa luz que nos habita, a gente automaticamente vai passar a ver a luz em tudo que existe. A gente vai passar a identificar a essência de cada ser, de cada coisa, e não só pessoa, mas objetos, tudo que existe tem a consciência divina por trás. É como se fosse o pano de fundo onde tudo acontece. E o despertar da consciência passa muito por a gente perceber e começar a se conectar com essa energia, com essa força vital que tudo permeia, indo além da forma física. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que uma mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa de sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita, até que ele atinja um grau inferior
em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Aqui ele fala de uma coisa importante, que é inclusive o tema do primeiro livro dele, que é O Poder do Agora, que é a prática da presença. Ele se refere aqui à pessoa que está presente, que está genuinamente presente ali naquela cena, em tudo que ela estiver vivendo, como uma pessoa desperta ou iluminada. Claro que o despertar, ele é só o primeiro passo para esse processo de iluminação de uma maneira mais consciente. Mas uma pessoa não desperta, ou seja, que não tem consciência de nada disso, ela é uma pessoa que não está presente, porque o poder da presença, na visão do Eckhart Tolle, é o poder da consciência vivendo aquela experiência. Então, quando a gente está presente, segundo ele, a gente está consciente, a gente está conectado com essa consciência maior. Nós somos a consciência vivendo essa experiência. E isso faz com que a gente veja tudo de uma nova forma, com uma nova cor. Então aqui ele está dizendo que mesmo essas pessoas não despertas, não presentes, digamos assim, elas conseguem perceber que existe algo especial com essas coisas que a gente já comentou, a flor, a ave, o cristal. E isso acontece também com as formas prematuras, digamos assim, né? Os bebês ali de outras raças, né? Então, o humano, os bichinhos, que a gente sabe que existe algo também especial com eles, porque eles ainda estão não totalmente materializados aqui. Existe uma essência divina, uma consciência muito mais clara ali, porque ainda não foi colocada essas camadas de ego, de materialidade, ainda não houve essa identificação com o personagem, com a forma, né? No caso aqui, como o Eckhart Tolle diz. E por isso a gente também se sente fascinado por esses seres, por essas versões miniaturas, digamos assim, de nós mesmos e de outras espécies. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível para o domínio espiritual. É por isso que, desde tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Como deu para perceber nesse fechamento desse mini capítulo, digamos assim, o livro é todo cheio dessas pequenas marcações, né, com títulos que eu vou considerar um mini capítulo, porque a gente percebe a profundidade do que o Eckhart Tolle traz. E por isso a gente precisa absorver todas essas palavras, talvez ouvir esse áudio mais de uma vez, se você puder ter a experiência de fazer a leitura por si mesmo, por si mesma, no seu ritmo, contemplando cada frase. Eu acho que essa é uma leitura para a vida, aquele livro de cabeceira que a gente deixa do ladinho e de vez em quando a gente abre uma página específica para ter uma palavra que expanda a nossa consciência. Esse processo de despertar espiritual já começou. E se você está lendo esse livro comigo, se você está acompanhando essa leitura, é porque você já está nesse caminho. Para fechar, eu vou convidar você a fazer um exercício assim que você fechar esse vídeo. Eu vou pedir para você procurar uma flor que esteja ao seu redor, no seu jardim ou em algum vaso que você tem em casa, ou um cristal, se você tiver algum cristal.
ou se você não tiver nenhum dos dois, que você procure a foto de uma ave, ou até mesmo um vídeo em que ela esteja voando livremente pelo céu. E você vai fazer o exercício de apenas observar um desses três, né, que eu dei o exemplo, que a gente viu nesse capítulo, sem julgamento, sem pensar, sem refletir, sem tentar falar algo mentalmente, sem tentar analisar, sem tentar nada. Você vai se manter em presença, olhando, contemplando esse ser iluminado que atingiu, digamos, o patamar mais alto da sua espécie, do seu reino, ao qual ele pertence. Pode ter certeza que esse exercício, aparentemente simples, vai fazer com que você se conecte com o seu próprio processo de iluminação, que está começando de maneira mais consciente agora, com a leitura desse livro. Esse livro, ele é um chamado para o despertar consciente da nossa consciência divina. E a gente vai fazer isso juntos. Eu espero você aqui comigo até o final e a gente se vê no próximo capítulo.